De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio, e eu tenho informações importantes para trazer nesse conteúdo aqui. Eu conversei com o empresário de Arthur e a gente vai atualizar aqui algumas situações como permanência no Grêmio, a Juventus, o interesse do Como, alguns valores, tudo isso a partir de agora aqui no canal. Eu só peço a tua moral, deixar o like para mostrar para o YouTube que o conteúdo vale a pena, se inscrever e ativar o sininho aqui no canal, porque inscrito, você está na nossa comunidade. Com o sininho ativado, vai receber anúncio todos os dias de vídeos como esse, com informação checada e apurada para você aqui no canal Repórter Bruno Flores. Sem mais enrolação, tá? Eu conversei no dia de hoje, esse vídeo está sendo gravado na noite da terça-feira, 7 de abril de 2026. Conversei no dia de hoje com Federico Pastorello, que é o empresário italiano que gere a carreira do Arthur. Falei com ele durante o dia, com algumas trocas de mensagens no WhatsApp, e eu tenho vários tópicos para atualizar com vocês dessa conversa aqui. Primeiro, eu preciso dizer que a situação do Arthur, ela tá se desenrolando ainda, né? No fim de semana, especialmente, ela ganhou mais corpo a partir das duas entrevistas do Arthur e do Antônio Dutra Júnior, do vice de futebol, a partir de uma informação divulgada pelo jornalista Alex Bagé, né, de um descontentamento do Arthur dentro do Grêmio com a direção gremista e com o Antônio Dutra Júnior. Uma informação que é rechaçada, que é negada pelo Grêmio nos microfones, e as duas entrevistas coletivas depois do jogo contra o Remo, elas serviram especialmente para isso, né, para rebater a informação trazida pelo Bagé. Eu já começo dizendo aqui que eu não tenho nenhuma informação sobre isso, tá? Sobre descontentamento. Eu não tenho isso, mas é a informação do Bagé e eu simplesmente posso não ter chegado lá onde chegou o Bagé com essa informação, tá? Bom, sobre a minha conversa com o empresário do Arthur, eu me apresentei durante o início da tarde, né, para ele, mandei uma mensagem e disse, num primeiro momento, que havia uma informação circulando aqui no Brasil de que o Arthur tinha uma negociação com o Como, ou a Juventus tinha uma negociação com o Como da Itália pelo Arthur. E a minha pergunta era se isso era verdade e se tinha alguma possibilidade de acontecer essa negociação, né, de ter sucesso essa negociação do Como. E a resposta dele foi justamente respondendo a mensagem aí que eu falava da notícia em Porto Alegre, do interesse do Como, e ele me respondeu, olha, eles gostam muito sim do Arthur, o Como, né? Essa foi a resposta dele. E aí eu disse que eu entendia, eu tô lendo aqui, tá? E traduzindo para vocês enquanto eu respondi para ele em italiano. E aí eu perguntei se era mais provável hoje que o Arthur fosse para o Como ou se era mais provável que ele ficasse no Grêmio. Porque o Grêmio dizia, e diz aqui em Porto Alegre, que já está negociando com a Juventus. E essa é uma mudança importante no panorama, porque na entrevista do fim de semana, o Antônio Dutra Júnior disse, olha, nós abrimos uma negociação com a Juventus e até então o Grêmio não tinha feito isso. E a resposta dele foi justamente a essa pergunta, que foi, é mais provável que ele vá ao Como ou que ele permaneça no Grêmio? E a resposta do empresário do Arthur foi, para mim, Grêmio. Para ele, é mais provável que o Arthur siga no Grêmio do que ele vá embora para o Como da Itália, nesta pergunta que eu fiz direta sobre os dois clubes. E aí eu dei prosseguimento na conversa perguntando, e quanto a Juventus está pedindo pela venda? São os 9 milhões de euros que se falou no início desse ano? E a resposta dele foi, no, vários os, tipo, não, muito menos. E a minha tréplica nesse caso foi, quanto? 3, 4 milhões de euros? Ele não respondeu. E aí eu dei prosseguimento na conversa perguntando, se o Arthur abrisse mão dos valores atrasados que ele tem com a Juventus, isso é suficiente para ele ser liberado pela Juventus? E a resposta dele foi, vediamo, que é basicamente, olha, vamos ver como é que vai ficar essa situação, vamos ver se isso é suficiente. Eu perguntei ainda, né, quando é que o Arthur e ele, enfim, ele, Federico, né, o empresário, quando é que eles conversariam com a Juventus em relação a isso. E
ele não me respondeu mais. Eu mandei uma ou outra mensagem ali ainda e ele não me respondeu mais. Então acabou a conversa a partir daí. Eu posso trazer aqui para vocês o que é uma interpretação em relação a isso, tá? Mas eu prefiro trazer aqui o que é informação já em relação a esse caso. Eu já trouxe aqui, e tem um outro vídeo aqui no canal, o vídeo anterior a esse, mas que vai ficar aí na playlist do Grêmio, em que eu trago uma informação de valores que o Arthur tem a receber da Juventus, tá? O vídeo tá bem completinho, porque isso me foi passado por uma pessoa do Grêmio, da antiga gestão do Grêmio, quando o Arthur veio para cá. A informação é a seguinte: o Arthur tem mais de 10 milhões de euros para receber da Juventus. O cálculo é o seguinte, tá? Primeiro, ele tem 5 milhões de euros limpos para receber da Juventus, que são valores atrasados, tá? Desde o início do contrato dele com a Juventus. 5 milhões de euros. Além disso, a partir do momento em que terminar o empréstimo dele com o Grêmio, ele volta a ter o contrato em definitivo com a Juventus, né? Ativo. E esse contrato, voltando a ser ativado a partir do fim do empréstimo, e não tem chance de ele renovar por 6 meses, tá? Isso está descartado, o empréstimo. Então, ou ele fica em definitivo do Grêmio, ou ele volta para a Juventus, ou vai para outro clube em definitivo. Mas vamos lá, ele tem 5 milhões de euros para receber dos atrasados. A partir do momento em que acabar o empréstimo dele e ser reativado, entre aspas, o contrato dele com a Juventus, ele entra no último ano de contrato. Os 12 meses do último ano de contrato equivalem também a 5 milhões de euros. Beleza? Estamos aí nos 10 milhões de euros. O fato de ele entrar no último ano de contrato dá a ele luvas, e eu confesso que eu não tenho aqui qual é o valor, tá? Eu não sei qual é o valor. Mas são 3 fontes de valores, né? O atrasado, 5 milhões de euros. O que é o correspondente a 12 meses de salário, que equivale a 5 milhões de euros, então 10 milhões de euros, mais as luvas por ser o último ano de contrato dele. Tem um gatilho no contrato que, ó, o cara ficou com a gente até o fim do contrato, chegou no último ano aqui, a gente paga um bônus. Eu não tenho a informação, repito, de qual é o valor desse bônus. Mas a situação é essa. Tem todo esse montante envolvido, de pelo menos 10 milhões de euros, tá? Pelo que disse o empresário do Arthur, a Juventus não vai pedir aqueles 9 milhões de euros que se falou. Essa informação, se não me falha a memória, veio a partir da Gazeta dello Sport, né, de que alguns clubes haviam procurado a Juventus e a Juventus estava pedindo 9 milhões de euros. Tá? O empresário do Arthur descarta esse valor, mas não dá o valor correto ainda. Até porque a informação que o Grêmio diz aqui em Porto Alegre é que a Juventus não pediu nenhum valor. E o Arthur também diz que não existe uma definição da Juventus quanto ao valor. Lembram da frase dele, né? Pode pedir 1, pode pedir 10, pode pedir 100, é a Juventus quem vai definir. O que se tem de informação aqui em Porto Alegre, que eu tenho de informação a partir da direção do Grêmio depende muito da Juventus. É a Juventus quem tem que dizer exatamente o que está impedindo, né, que ele seja vendido ao Grêmio. Lembrando, quando ele veio com a gestão Alberto Guerra, foi feita uma tentativa de se colocar uma cláusula de compra num valor baixo e a Juventus não aceitou isso, tá? Independente do valor, nem chegou a se falar em valor, nem chegou a ser debatido um valor de cláusula. A sugestão do Grêmio foi: vamos colocar um valor de cláusula baixo assim, porque o entendimento que o Grêmio tinha da Juventus naquele momento era que a Juventus estava totalmente disposta a fazer o negócio em definitivo. A atual gestão está dizendo outra coisa. Então tem um choque de narrativas aí. Mas a direção do Grêmio garante, a antiga direção do Grêmio garante que tentou colocar uma cláusula baixa para chegar agora no fim do contrato de empréstimo e já comprar o jogador. E a Juventus não aceitou isso, tá? Então ele não tem um valor pré-definido. Além disso, a antiga direção também diz que tentou fazer um contrato de empréstimo de 1 ano e meio, o que com certeza manteria ele até dezembro. Isso também não foi aceito, porque agora, né, vira a temporada europeia e por isso a Juventus não teria aceito. Isso é o que é dito pela direção antiga do Grêmio, os dirigentes da gestão Alberto Guerra. A atual direção garante que não tem cláusula, né, e que não tem valor pré-definido. E vamos ser sinceros aqui, né? A antiga direção também diz isso. O que a antiga direção vende é que tentou
fazer uma negociação com mais gatilhos ainda, né? Com o gatilho de mais tempo de contrato e com o gatilho de um valor de compra pré-definido. Nada disso foi aceito pela Juventus. Então o Grêmio e Juventus têm que sentar agora e definir essa questão. Tem um ponto muito importante que é do que o Arthur vai topar abrir mão nessa negociação. Porque para ficar no Grêmio ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou dos valores na Juventus, ou de uma parte dos valores na Juventus, de alguma coisa. Porque ele tem um contrato mais vantajoso lá na Europa do que no Grêmio, né? Mas o Grêmio paga ele um salário bastante interessante, né? A informação que se tem aqui é que ele ganha 2,5 milhões de euros, né, ano no Grêmio. Então ele já vai ter aí uma negociação, ele já abriu mão, se a gente fizer o cálculo simples, né, se ele jogasse um ano na Juventus e ele abriu mão de jogar um ano na Juventus para jogar um ano no Grêmio, ele ganharia 5 milhões de euros e ele ganhou 2,5. Então ele já abriu mão de 2,5 de euros aí que ele saiu perdendo, entre aspas, na negociação, mas ele escolheu vir para o Grêmio justamente para jogar ao invés desse valor. Então agora tem que ver o que vai ser feito desses pelo menos 10 milhões de euros. Se ele abre mão de uma parte, se ele não abre mão de nada, se o Grêmio faz uma negociação tipo, ó, deixa de receber essa parte na Juventus que a gente paga isso parcelado, a gente amarra, ou então se ele parcela isso direto com a Juventus, ou se ele abre mão de receber da Juventus e do Grêmio para fechar o negócio aqui num valor mais baixo. Vamos ver. São questões que precisam ser definidas ainda para o Arthur efetivamente seguir em Porto Alegre. Mas a direção do Grêmio vai conversar de novo com o jogador nas próximas semanas e está aguardando também o que vai ser uma primeira posição da Juventus em relação a isso. Tá? É isso que eu tenho para dizer para vocês aqui. Esse vídeo está 100% atualizado em relação a isso. Não tem mais o que dizer, tá, gente? Porque tem que deixar a água rolar aí, passar por debaixo da ponte. Tem muita coisa para acontecer ainda. Mas esse vídeo vale a tua moral, né? Informação checada, apurada, uma conversa exclusiva com o empresário do Arthur. Deixa o teu like aí, né? Te inscreve no canal, ativa o sininho, fica ligado, porque a qualquer momento a gente tá de volta por aqui. Valeu?